Bom dia, bom dia, bom dia, galera. Mais um Morning Call. O que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner, aqui da Francesca Educação Financeira. Hoje, dia 28 de janeiro de 2021, o nosso 37º Morning Call. Lembrando que todos os dias, de segunda a sexta-feira, nós estamos aqui para falar sobre fechamento de mercado e sobre as principais notícias que podem movimentar o seu dia a dia. Muito obrigado por mais um dia ter a sua companhia aqui. Ontem tivemos um dia mais volátil do que imaginávamos. Bolsa de valores aí começou com leve alta. Tivemos um momento aí de bons números na bolsa brasileira, mas puxado aí pelos Estados Unidos principalmente e por diversas preocupações ao redor do mundo. Infelizmente tivemos o sexto dia de Ibovespa em queda. Sexto dia seguido, e ontem aí não foi só o Brasil, mundo inteiro despencando. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, dólar subindo novamente, muito aí, como eu falei, em função do que acontece lá nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos, mesmo com toda a variedade de notícias positivas no âmbito político, principalmente aí quando a gente fala em plano Biden ali, o incentivo de 1,9 trilhões aí para a economia, nós temos um outro detalhe que preocupa nesse momento, que é as ações de grandes empresas. Estamos no momento aí das grandes empresas listadas nas bolsas norte-americanas divulgarem os seus resultados, e ontem foi catastrófico. Um dos exemplos, ontem a Boeing reportou os seus lucros no quarto trimestre de 2020, foi pífio, assim como se espera. Outras notícias, principalmente em relação ao PIB norte-americano no quarto trimestre, uma forte queda, o que levou todas as bolsas ontem a despencarem. Vamos lá então falar sobre o fechamento de ontem, dia 27 de janeiro. O Ibovespa aí fechou aos 115.882, uma queda de 0,50. E aí ontem nós já falávamos aí sobre a possibilidade de novas quedas e preocupa muitos investidores. Além disso, nós vamos falar lá no final, mas o dia começa aí com tudo para ser mais um dia de terror para as bolsas mundiais. O dólar ontem teve alta de 1,50%, lembrando que o dólar tinha vindo no dia anterior de quase 3% de queda, ontem fechou a 5,40. Nasdaq, a bolsa de tecnologia norte-americana, olha só, queda de 2,61%. Fechou ontem a 13.270, na mesma semana que havia renovado recordes históricos. Essa é a realidade, é a oscilação frequente que pode acontecer nos ativos de renda variável, quando nós falamos de ações. S&P ontem queda de 2,57 também, fechando em 3.750 pontos. E Dow Jones, que também havia renovado máxima histórica, queda de 2,05 a 30.303 pontos. Quando olhamos lá para a Europa, tivemos aí queda no euro, queda de 0,73, o euro fechou a 6,50 e aí despencou também as ações ali lá na Europa. Alemanha, 1,81 de queda a 13.620 pontos. França, 1,16 de queda, fechando a 5.459 pontos. E o Reino Unido, queda de 1,30% a 6.567 pontos. Ontem, para se salvar, somente a China, dos grandes mercados globais, teve uma alta de 0,40, apesar que hoje ela já sofre reflexo aí, infelizmente, aí da queda de ontem. Lembrando que até por questão de fuso horário, né, as ações lá da China, o pregão da China, ele é bem diferente, e principalmente quando nós falamos aí em relação a horários. Olhando aí também para Japão, Japão teve queda de 1,60% a 28.165 pontos. Nem mesmo as criptomoedas ontem se salvaram, o Bitcoin com queda aí de 8,32% e o Ethereum queda de 11,20%, e o petróleo teve leve queda, 55,28 o barril do petróleo Brent e o WTI 52,36. Foi pequena a queda aí no petróleo futuro, mas impacta também na economia global. E
ontem nós tivemos aí o anúncio do aumento do petróleo, não, desculpa, dos combustíveis nas refinarias, principalmente pela Petrobras, né? Ontem, falando em fechamento de ações, tivemos aí Cielo subindo 13,35%. Lembra que ontem eu falei sobre Cielo aqui, o que poderia movimentar bastante o mercado, principalmente aí pelo anúncio da Cielo aí, que melhorou em mais de 35% o lucro no quarto trimestre do ano passado. Aí envolve aí todas aquelas notícias também aí referente a possível venda e outras informações que a gente vai falar um pouquinho mais. E Cielo ontem fechou a 4,16 com 13% de alta. Azul quase 6% de alta, fechando aí quase a R$ 40. Exetec fechou com 4,03 a 36,84. Eng 11 a 3,92% de alta, quase R$ 50. E Gol 4 fechando aí a 23,04 com alta de 3,73. Já por outro lado, nós temos as principais baixas de ontem. Temos Suzano BR fechando aí com 5,89% de queda a R$ 62,30. Temos TOTS também com 4,54% de queda a R$ 28,74. Lembrando aí fato relevante em relação a TOTS, o Itaú ontem divulgou ao mercado uma redução bem grande aí na sua participação junto a TOTS. Talvez um dos motivos aí da queda ontem. Temos que aguardar maiores informações de o que acontece hoje no mercado. GNDI 3 e Hapvida, ambas aí com mais de 3% de queda, ainda em processo de análise da fusão das duas empresas. GNDI fechou com 3,78% de queda e Hapvida 3,68%. E ontem também foi um dia de Klabin cair quase 3,75% a R$ 28,20. Falando em agenda econômica, hoje no Brasil nós temos aí a divulgação da taxa de desemprego em janeiro. Lembrando aí que o Brasil vinha aí de uma frequente alta na produção de novos empregos, mas hoje sai a taxa de desemprego do mês de janeiro. Vamos ver como é que estão esses números, o que vai impactar diretamente o mercado. Desculpa. Hoje também nós temos aí o índice que vai divulgar os empréstimos bancários em dezembro e automaticamente o fechamento do ano de 2020. Lá fora nós temos aí o sentimento econômico da indústria e serviços da zona do euro. Sentimento econômico da indústria e serviços da zona do euro. Os três indicadores serão divulgados hoje. A confiança do consumidor na zona do euro, e aí lembrando aí todos os detalhes aí que a União Europeia abre em queda, e vários índices aí como o índice de produção e venda de veículos caíram aí quase 30% no ano passado. Então isso vai ser importante também para o mercado hoje e para o restante da semana. Inflação da Alemanha hoje e PIB do quarto trimestre dos Estados Unidos. Faltou aqui só o dado dos Estados Unidos, mas vai ser divulgado hoje. Como eu comentei lá no início, isso pode impactar fortemente, porque se acredita numa queda muito forte aí no PIB do quarto trimestre dos Estados Unidos lá no ano de 2020. Agora vamos falar um pouquinho de política que movimenta sempre o nosso dia a dia aqui. Saiu uma pesquisa aí onde mesmo com a impopularidade, entre aspas, do presidente Jair Bolsonaro, lembrando que ontem nós comentamos aqui que Jair Bolsonaro passa a ter desaprovação de mais da metade aí da população em pesquisa naquele momento. Ontem foi divulgada aí uma pesquisa para a reeleição de 2022 e Bolsonaro a princípio lidera, inclusive aí volta aquela polarização entre esquerda e direita, Bolsonaro e PT e diversas outras coisas que já vêm sendo discutidas. Falando aí em manifestação programada para o início da próxima semana, né, dia 1º, dia 2 de fevereiro, os caminhoneiros prometem fazer uma greve geral, parar o país. Ontem os petroleiros, Sindicato dos Petroleiros, também se manifestou apoiando a greve dos caminhoneiros e falaram que vão parar também. E Bolsonaro, para tentar amenizar todas essas coisas, falou em zerar o imposto sobre o combustível, o diesel para caminhões.
Com isso, automaticamente reduziria bastante aí o valor final do combustível, do diesel, e ele tenta então minimizar isso aí e impedir essa greve com algumas medidas. Estamos falando aí sobre zerar imposto do diesel, ele já zerou imposto de importação sobre pneus e tenta tomar algumas outras medidas para evitar uma nova greve geral dos caminhoneiros. Voltamos a falar aí sobre Câmara e Senado, sobre eleição na Câmara e no Senado. Agora, na reta final, últimos dias, lembrando que dia 1º tem eleição na Câmara e no início da tarde eleição no Senado. Arthur Lira, do PP, que é o candidato apoiado aí por Jair Bolsonaro, ele disse que a reforma administrativa será votada ainda no primeiro semestre. Não deu muitos detalhes, não sabemos se isso é promessa de campanha, mas tomara. Precisamos evoluir nas reformas brasileiras. Precisamos evoluir até para que o Brasil volte a retomar um espaço que perdeu e principalmente que seja aquele Brasil que nós todos esperamos e sabemos que tem potencial e capacidade para ser. Já no Senado, o DEM e o MDB estão planejando se unir, e aí lembrando que atualmente eles são concorrentes diretos na disputa do Senado, o DEM com Pacheco e o MDB com a Simone Tebet. O MDB está planejando abrir mão da sua candidatura e apoiar o Democratas, mas Simone Tebet, que é a candidata, a senadora candidata aí do MDB, não quer largar o osso. Então vamos ver o que acontece, teremos ainda negociação no dia de hoje, terá o checkmate, como podemos assim dizer. Simone Tebet continua ou não na disputa. Então vamos acompanhar, que com certeza hoje deve sair, entre hoje e amanhã deve sair essa notícia. A Justiça ordenou a religação da internet em órgãos públicos do Rio. Barbaridade, como diz lá no meu Rio Grande, que também não está muito bem das pernas, né? Mas assim, ó, Rio de Janeiro é um escândalo atrás do outro. Alguns órgãos, diversos órgãos do governo estão sem telefone e internet, porque o contrato do Rio de Janeiro com a Oi, que presta esse tipo de serviço, não foi renovado. A Oi alega aí uma dívida de mais de 300 milhões desde 2017, se não me falha a memória. Fala, Diegão, já começou? Tá faltando meu áudio aí, alguma coisa? Ah, certo, não. Show de bola, bom dia, Diegão. Começamos sim. Depois qualquer coisa pode retornar, o vídeo vai ficar salvo aí. Se tiver alguma contribuição, fica à vontade. Retomando aqui, como nós falávamos do Rio de Janeiro, a Oi inclusive manteve aí questão de telefonia e internet lá para os órgãos essenciais, vamos dizer, polícia, bombeiros, hospitais, SAMU e etc. Mas a justiça agora ordenou a religação em outros órgãos. Mas olha que absurdo! Órgãos públicos ficando sem telefone, sem internet, por não renovar contrato ou por falta de pagamento. Barbaridade, olha, não é fácil. Falando agora em política internacional, Joe Biden está agindo rápido lá nos Estados Unidos. Inclusive, aí se fala em um aprendizado dele com o ex-presidente Barack Obama. Barack Obama, certo? O ex-presidente ali que começou agindo rápido aí no seu início de campanha. O Biden está lá em negociação com seus apoiadores na China. Existe aí uma série de discussões, Estados Unidos, China, boicote de ambos os lados, mas principalmente os Estados Unidos aí como maior potência do mundo, né, tem interferido em algumas atividades e atitudes aí do governo chinês. E também Biden está muito focado na questão de ações climáticas. Lembrando aí que ele retornou lá para a questão do Acordo de Paris e diversas outras coisas que Donald Trump tinha desfeito. O que isso importa para a nossa economia? Diretamente aí impacta a nossa política, até mesmo porque inicialmente Bolsonaro era muito contrário e dizia que o Trump tinha ganho, que havia fraude na eleição norte-americana. Bolsonaro tinha uma visão muito alinhada aí com o ex-presidente Donald Trump, e isso pode impactar nesse momento. Aí lembramos que nós tivemos escândalos sobre desmatamento na Amazônia,
sobre os focos de incêndio lá no Pantanal e diversos outros problemas que podem afetar diretamente em relação a essas ações climáticas o relacionamento Brasil-Estados Unidos. Lembrando aí que o Brasil aí desgastou também bastante o seu relacionamento com o parceiro comercial China. Bora lá então falar de economia. O Butantan, que produz ali juntamente com a Sinovac, aí produz aqui no Brasil a Coronavac, que foi aprovado aí como uso emergencial. Primeiramente foram 2 milhões e pouco de doses, depois mais 4,8 milhões de doses. Ele pode produzir aí uma quantidade aí chegando a quase 40 milhões de doses até o meio do ano. E agora vem a grande questão. Butantan disse que se o governo brasileiro não exercer a opção de compra, obviamente a prioridade é do governo brasileiro, certo? Mas caso ele não exerça, o Butantan vai exportar. Imagina só nós perdermos aí a vacina que é produzida aqui no Brasil por falta de negociação ou exercer a opção de compra aí por parte do governo. Como nós falamos ontem uma das grandes expectativas do mercado era em relação ao Fed, o Federal Reserve, que é o Banco Central norte-americano, né? O Federal Reserve ontem iria definir algumas questões. Uma delas ali era a taxa de juros, e ela foi mantida nos Estados Unidos entre 0 e 0,25. Isso já acontece desde o início lá de 2020. E a grande questão era sobre a recompra de títulos por parte do Fed. Isso, infelizmente, o Fed não detalhou se vai continuar, mas disse que em relação à taxa de juros, ela será mantida baixa durante muito tempo. Isso é importante porque se a taxa de juros sobe nos Estados Unidos, muitos investidores, obviamente, vão aportar seus recursos nos Estados Unidos, visto que é uma economia mais saudável, e aí nós perdemos aí recursos aqui no Brasil. Falando em Brasil, a dívida pública pode ultrapassar os 5 trilhões ali referente ao ano de 2020 e ultrapassar ainda mais em 2021. A Anvisa foi inspecionar ontem a fábrica que pode produzir a Sputnik V aqui no Brasil. Só relembrando, Sputnik V é a vacina russa, né, que está sob análise aí da Anvisa para uso emergencial também. Alguns países do leste europeu e alguns outros países aqui da América e da Ásia já aprovaram a vacina da Rússia, a Sputnik V, e pode ser que seja mais uma opção aí para o Brasil. A Anvisa ontem foi fazer a inspeção na fábrica, assim como foi fazer isso em relação à Coronavac e a da Fiocruz, que agora me fugiu o nome dela, mas fez essa mesma inspeção. Então aguardemos aí agora a definição da Anvisa. E um outro assunto que envolve economia também, o crédito imobiliário e para novos empreendimentos, aí voltado principalmente para empresas. Esse segundo subiu mais de 50% em 2020. Isso é importante porque, como eu falei ontem, no início da próxima semana, os grandes bancos vão começar a reportar o resultado do quarto trimestre. E aí, com esse crescimento aí de crédito imobiliário e crédito para empresas começarem novos empreendimentos, isso aí realmente vai impactar bastante no resultado final dos grandes bancos. Âmbito corporativo, olha só, ontem eu falei de Cielo subiu 13%, e uma notícia importante, a Cielo, ou melhor, o presidente da Cielo, o CEO, falou que deve haver aprovação do WhatsApp Pay ainda no primeiro semestre. Se você lembrar, isso já lá logo depois do meio do ano passado, do meio para o fim do ano passado, a Cielo fez um acordo com o WhatsApp para que fosse possível fazer pagamentos e transferências via WhatsApp. O Banco Central deu uma bloqueada nisso porque precisava de maior segurança ali, principalmente quando falasse em aplicativos e tudo mais. Tinha toda a questão do Pix que estava surgindo também, mas agora o presidente da Cielo diz que deve desenrolar isso ainda no primeiro semestre, e aí a Cielo volta a despontar porque ela tem esse acordo de exclusividade aí para a utilização do WhatsApp via Cielo para pagamentos e transferências. Olha só que fantástico seria aí para a Cielo. Óbvio, existe Pix, existe tudo mais, mas ainda temos um grande detalhe aí, que é essa exclusividade da Cielo.
Falando agora em Tesla, né? Tesla, uma das queridinhas do mundo agora. A Tesla e o presidente da Tesla se tornou o homem mais rico do mundo. Depois perdeu, ficou em segundo novamente, voltou a primeiro, o Elon Musk. Mas o grande detalhe é que a Tesla, que teve aí uma valorização de quase 600% no ano passado, pela primeira vez na vida, olha só, pela primeira vez na vida teve lucro anual. Isso aí foi a divulgação do relatório do quarto trimestre de 2020. Olha só como funciona o mercado de ações. Fala, Gabriel, bom dia, tudo jóia? Tranquilo, que chegou mais tarde, dá para acompanhar depois e muito obrigado por estarem aí conosco mais uma vez. Voltando à linha de raciocínio da Tesla, a Tesla, essa empresa que valorizou horrores no ano passado, nunca tinha apresentado lucro anual. Pela primeira vez isso aconteceu, ela sempre estava no prejuízo, visto aí que a quantidade, o custo para se produzir carros elétricos, o custo para todos os projetos, para ampliação, para melhora, era muito alto em relação à quantidade de carros vendidos. Agora sim, pela primeira vez, ela teve lucro. Talvez o mercado já tenha precificado e por isso ela valorizou tudo isso no ano passado, mas olha só como as coisas se antecipam no mercado. Falando ainda em divulgação de resultados, ontem o Facebook, do Mark Zuckerberg, disse que, divulgou, na verdade, não foi ele quem disse, aumentou os lucros aí em mais de 50% no ano passado. Olha só, enquanto empresas aí estavam quebrando, tendo rentabilidade negativa, o lucro do Facebook subiu mais de 50%, óbvio, mais gente em casa, mais gente usando redes sociais, mais gente indo para uma vibe de trabalho remoto, então muita coisa aí valorizou e muito as ações aí do Facebook. O Itaú, se você lembra dessa historinha, teve aquela briga Itaú-XP, o pessoal do coletinho, o Itaú, por outro lado, dizendo que os seus assessores não têm viés. Houve todo um rolo aí no ano passado. O Itaú depois divulgou que iria vender uma parte das ações da XP e também iria fazer uma cisão, ou seja, iria pegar e transportar, criar uma nova empresa para gerir principalmente aí essa carteira aí da XP, as ações que ele tem da XP. Essa empresa, ela está sendo criada, foi criada, melhor dizendo, ela se chama XPart. Ela vai ter aí mais de 10 bilhões de ações emitidas e com isso, automaticamente, o Itaú agora pode, não quer dizer que isso vai acontecer, como ele vai vender as ações para essa outra empresa, e ele tem opção de compra de novas ações aí da XP, ele pode se tornar o maior acionista da XP, indiretamente, né, via Itaú e via XPart, uma parte em cada um, mas automaticamente sendo o maior acionista, sem o CAD se intrometer, sem gerar um monopólio, digamos assim. Então é interessante aí, para quem gosta de Itaú, Itaús, às vezes vale a pena ficar de olho aí, porque em breve devemos ter ações dessa nova empresa. Óbvio, isso não é recomendação de compra, sempre falo sobre isso, mas quem gosta desse tipo de empresa, vale a pena ficar de olho na XPart, que em breve deve emitir as quase 10 bilhões de ações entre ordinárias e preferenciais. E por fim, vamos falar aí de GameStop. Quem ouviu falar de GameStop? A empresa aí que valorizou mais de 1.800% ali do finalzinho de dezembro para cá. A história da GameStop, vou falar rapidinho, se quiserem depois eu deixo um link aí para vocês verem melhor, mas está em todas as manchetes. A GameStop, uma empresa norte-americana ali de venda de jogos, que estava sendo tratada pelo mercado aí por causa dos seus últimos resultados como uma empresa que iria decair muito o valor das ações. Um grupo de investidores via fórum aí do Reddit, se não me falha a memória, se reuniu num fórum, num grupo lá, começaram a conversar. Essa galera quis ir contra o Wall Street, contra os grandes investidores, os grandes fundos que apostavam na queda dessas ações. A galera inteira começou a comprar ações de GameStop para mostrar que os fundos e que Wall Street estavam errados. E com isso, automaticamente, as ações começaram a subir. Os próprios fundos que apostavam na queda, tiveram que começar a comprar ações dessa empresa, porque realmente ela estava valorizando e está um
grande risco de bolha, inclusive o que está afetando o mercado hoje. Vale a pena dar uma olhadinha. GameStop, ela valorizou aí 1.800% do final de dezembro para cá. E se eu tivesse colocado uma graninha lá, né? E agora pudesse vender. E aí finalizando aí com a nossa relação do dia de hoje, mercados em geral caindo quase 2%. Nos Estados Unidos, uma forte preocupação com esse caso da GameStop e algumas possíveis bolhas que podem acontecer. E aí sim, novamente os investidores mostrando que o mercado pode ser manipulado, entre aspas, né? Mas que o mercado pode ir contra a lógica. Basta que um grande grupo comece a fazer compras, e aí envolve questão de CVM e diversos outros órgãos aí que tem o trabalho de proteger e investigar isso sempre, falando obviamente aqui de Brasil, mas com esse cenário e com mais toda a indecisão que já estava normal durante a semana, todas as bolsas estão abrindo em queda. Não deve ser diferente aqui no Brasil. Infelizmente devemos ter um dia semelhante. Vale a pena dar uma olhada nessas notícias, acompanhar esses indicadores, mas provavelmente devemos ter um dia de oscilação novamente, e a menos que tenhamos notícias relevantes, vamos para um 7º dia de pregão negativo, o que nos preocupa aí principalmente aí, porque como falávamos ontem, se perder aí o fundo de 113 mil pontos, vai uma forte tendência de queda de Ibovespa. Muito obrigado por mais um dia vocês estarem aqui conosco. Lembrando, todos os dias nós estamos aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilha, e vamos nos encontrar novamente amanhã para falar sobre o que esperar do mercado diariamente. Abraço, até amanhã, tchau, tchau.